Sí, estamos aquí con Andrés de Oliveira, portugués, del despacho NOARC, fundado como principal por José Carlos Núñez de Oliveira, que tenemos que decir que ha recorrido los grandes despachos de arquitectura portuguesa que todos veneramos, ¿no? Siza, Alfonso de Moura, ¿no? La verdad es que en España tenemos una cierta pasión por vuestra arquitectura, ¿no? Si vas a Lisboa, vas a Porto, ¿no? Bueno, en principio nos gustaría que, bueno, hemos visto muchísimos proyectos vuestros, algunos con esa referencia a esos volúmenes blancos, ¿no? Tan nítidos de Soto de Moura o de Siza. Otros que a mí me gusta mucho, por ejemplo, he visto la casa RPFV, sí. que es diferente, ¿no? Con esas bandas de hormigón y el relleno de ladrillo, que es un poco la arquitectura que hacemos nosotros también en el Mediterráneo. Yo te diría que nos hablaras un poco, sobre todo a los espectadores, suelen ser estudiantes de arquitectura o gente joven, que nos hables un poco del despacho, de tu trabajo dentro del despacho, y algún proyecto en el que estéis trabajando ahora que pueda ser de referencia ou interesante. Sim. Boa tarde a todos. Pronto, como foi apresentado, estou aqui a representar o Gabinete NOARC, no qual agradecemos muito esta entrevista. Pronto, nós no NOARC procuramos sempre que as nossas obras sejam parte integrante da paisagem. Partimos sempre de um princípio que é muito nacional, muito português, de tentarmos integrar no máximo possível os edifícios para que não surjam de uma forma muito impactante. Pronto, depois, quanto ao conceito da nossa arquitetura, nós desenvolvemos muito a nossa arquitetura com base na escultura, ou seja, nós partimos sempre de uma massa e depois as nossas aberturas são sempre subtrações feitas a essa massa, de forma que o edifício seja encarado todo como um corpo único que é esculpido e não uma caixa na qual se adiciona elementos. Pronto, essa aí é sempre uma base do desenho e desenvolvimento, pronto, dos projetos na NOARC. Afinal, é conceito de escultura, não? Exatamente, uma escultura funcional. Exatamente, sim. Claro, funcionalidade tem que ter sempre, ou seja, o estético é muito importante, mas se não funcionar, não serve o porquê de existir. Para existir tem que ser sempre funcional. Agora, para ser funcional, muitas das vezes não tem que ser lógico a sua funcionalidade, ou seja, nós muitas vezes, ou seja, não é ser lógico. Eu quando estou a dizer isto, ou seja, o funcional, nós podemos procurar vários tipos de funcionalidades e várias formas de chegar à funcionalidade. Pronto, no fundo, todos os materiais ou todos os elementos que compõem a arquitetura, nós trabalhámos-los, nós adquirimos-los e trabalhámos-los de forma a que sejam específicos daquele projeto também. Pronto. Uma caixilharia, muitas das vezes, vai ser vista nas nossas obras de determinada forma do que noutra obra, porque os nossos detalhes de integração dos próprios materiais são feitos de forma, pronto, específicas para aquele projeto. Está claro. Muy bien. ¿Algún proyecto que estéis haciendo ahora? Sim, ou seja, nós neste momento, assim, de programas que não estamos habituados a fazer, estamos a fazer o estudo para o desenvolvimento da linha férrea nacional. Pronto, com isto, além da própria linha férrea, que é mais dirigida aos engenheiros, estamos mais centrados nas estações e nas pontes, quando são necessárias que existam. Interessante. Pronto, sim. Ou seja, pode parecer que tem uma grande componente de engenharia,
mas não deixa de ser arquitetura. A forma como tocam no solo, a forma como estão os serviços interligados, ou seja, é necessário na mesma arquitetura. Muy bien. Bueno, siempre solemos preguntar alguna anécdota ligada al despacho o a tu vida profesional como arquitecto, la relación con algún cliente complicado o alguna obra que haya sido especialmente difícil. Pronto, como abordou no início da reportagem, o Zé Carlos trabalhou durante muito tempo com o arquiteto Cisa e ainda trabalha. E curiosamente, quando eu entrei no gabinete, tinha 1 ano de trabalho, fomos visitar uma obra do arquiteto Cisa em que o Zé Carlos era o coordenador, era o responsável pela obra. E nós fomos às escondidas no meio de uns alunos de engenharia. E curiosamente, quando chegámos ao edifício, que era em Santo Tirso, perto do nosso gabinete, a professora, nós estávamos, os arquitetos, preocupados a ver os detalhes, como é que é uma transição de pavimentos, como é que é uma soleira, como é que a porta bate. A engenheira prestou atenção a uma caixa que existia no chão. O chão ainda não tinha o acabamento, mas estava muito bem selada, muito bem... parecia que ia ficar assim. E então ela chegou à nossa beira e perguntou que caixa era aquela. Eu não sabia o que era aquela caixa. Calei-me, mas um colega meu, muito sério, respondeu: essa é a caixa de visita para o coletor do pavimento radiante. O pavimento radiante é tipo uma forma de aquecimento dos espaços. Pronto, ele disse aquilo muito sério e todos nós ficámos convictos que era aquilo. A visita prosseguiu. No final saímos pelo mesmo sítio de entrada e uma das alunas, que não tinha assistido à conversa, perguntou ao arquiteto Zé Carlos o que é que era aquela caixa. E aquela caixa não tinha nada a ver com o meu colega. Nada. Era simplesmente uma caixa que servia de apoio a quando a construção, porque era uma laje maciça, e eles para tirarem a cofragem tiravam pelaquela caixa, e como ia ficar oculta, estava muito bem selada, que era para não haver passagens do que quer que fosse. Pronto, y fue eso. Muy bien. Bueno, y ahora te vamos a hacer una serie de preguntas tipo test. ¿Con qué arquitecto, clásico o actual, te gustaría tomarte un café y qué hablarías con él? ¿Qué le preguntarías? O arquiteto com quem eu tomaria um café era o arquiteto Fernando Távora, que era o mestre dos meus mestres, exatamente. E basicamente eu perguntaria-lhe como é que ele assiste à evolução da arquitetura portuguesa e que técnicas construtivas é que ele, a opinião sobre as que estão a cair em desuso e que ele achava fundamental que fossem sempre mantidas. ¿Qué proyecto de arquitectura has podido ver en algún viaje o has visitado y te ha gustado, te ha emocionado? Sim. A primeira viagem que fiz enquanto aluno de arquitetura, fomos visitar a igreja de Marco Canaveses, do arquiteto Cisa. E enquanto nós fomos alunos, ouvimos muitas vezes falar da palavra escala, mas não sentimos ou não sabemos muito bem o que é que aquilo quer dizer. E quando nós chegamos à porta da igreja de Marco Canaveses, temos uma sensação que realmente somos muito pequeninos, sabendo que por detrás da porta depois existe todo aquele culto associado à religião. Foi uma experiência que me marcou. Un tipo de proyecto, una tipología que os gustaría hacer? Olha, pronto, lá no gabinete felizmente já trabalhamos em muitas tipologias, mas, por exemplo, uma biblioteca nunca fizemos. E até mesmo um local como este que estamos, um auditório, penso que seriam boas tipologias para se trabalhar. ¿Siempre has querido ser arquitecto de pequeño? Não. Eu ao início, na escola, todos os inícios dos anos, faziam-me essa pergunta e eu nunca sabia o que havia de responder. Mas no primeiro ano respondi que queria ser dono de um restaurante.
Então foi essa a resposta que dei até entrar na faculdade. No cocinero, dueño del restaurante. Sim, dueño. Por cozinhar eu não sei. Muy bien. ¿Tú eres de Porto, entonces? Sim, de Porto. De Porto, ¿no? Una ciudad maravillosa. Sim, sim. Ahí fuimos a comer al restaurante ay, no recuerdo cómo se llama, el de Siza, la primera obra que tiene ahí. Boa Nova, em Matosinhos. Sí, maravilla. Y al lado del Atlántico. E a primeira obra dele. Fue su primera obra, sí. Fue fantástica experiencia. Un libro que te gustaría recomendar. Olha, livro que eu gosto muito é a Metamorfose do Franz Kafka. Porque remete o papel, ou seja, não é o papel, ou seja, faz ver o quanto o homem não é nada neste mundo e também faz pensar muito sobre o papel do homem e da humanidade a funcionarem em conjunto. Ou seja, faz pensar muito no homem individual e no homem social. O quanto às vezes pode parecer simples e devia de ser simples haver maior ajuda entre as pessoas e não é isso que acontece. Eu creo que Kafka relató muy bien lo que ahora está ocurriendo, ¿no? Esa relación tan difícil, ¿no? Entre la sociedad como esa maquinaria que a veces te machaca, ¿no? Yo creo que es uno de los escritores más actuales, pienso. Com 100 anos. Sí, por eso. Un deporte? O desporto que melhor pratico é voleibol. Voleibol de praia, principalmente. Gosto muito. E cocinar? Cocinas algum prato? Algum tipo de bacalhau? Não, cozinhar só como sou o dono do restaurante, não preciso cozinhar, não. Mas o bacalhau, exatamente, Portugal faz receitas de bacalhau espetaculares. Mas acima de tudo, quando eu me lembro assim de um prato, é um bastante simples, típico do Norte, que é a francesinha, porque lembro-me sempre de convívios que tenho com os meus amigos, porque é uma comida simples, a gente reúne-se, come facilmente. Pronto, lembro-me mais por causa do que está associado a uma refeição e não propriamente a refeição em si. Muy bien. ¿Qué tipo de película harías si fueras director de cine? ¿Qué tipo de película te gustaría hacer? Eu gosto muito de dramas. Gosto muito de histórias baseadas em factos reais e gosto muito, principalmente, quando são baseadas na Segunda Guerra Mundial ou em guerras. Gosto muito. Minha namorada acha uma seca. A minha novia é comédias, mas a mim calham os dramas. Sí. Y por último, una tarde perfecta. ¿Cómo te imaginas una tarde? Uma tarde perfeita tem que ser verão, sol. Não sei dizer o contexto, mas tem que haver muito riso, uma boa refeição, um bom copo de vinho, simplesmente estar a conversar sobre tudo e sobre nada e depois no final, pronto, se puder, então, por exemplo, imagine se tiver de férias, se puder terminar com uma pequena festa, porque não, ao pé do mar.